Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Ao que parece, o meu vídeo tocou num vespeiro de marimbondos, me atacando por todos os lados, querendo me dar ferrada, né? E é cada criatura esquisita que me aparece. E detalhe, dos dois lados do Atlântico, do Brasil e de Portugal. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer tanto karma? E olha que eu não sou espírita e não sou hindu, mas é claro que aqui é uma ironia, evidentemente. Eis que me apareceu um sujeito chamado Associação às Quinas, que é uma associação portuguesa tradicional e blá 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 e tudo, que defende a Portugal, o Portugal histórico, o Portugal católico, monarca e blá blá blá, e enfim, né, com todos aqueles elementos, aqueles ornamentos, aquelas perfumarias que são típicas de alguns tradicionalistas católicos amalucados e que, sei lá, bom, deixa pra lá. E ele ficou um pouco indignado com o meu vídeo, denunciando uma certa direita portuguesa que tem ideias tribalistas, ideias racialistas, enfim, ideias anti-brasileiras, inclusive. E não só anti-brasileiras, anti-angolanas, anti-moçambicanas, ou seja, o racismo puro e simples, né? O racismo puro e simples contra os inclusive, membros de nações lusófonas, que de fato tem uma relação até cordial com Portugal, né? Mas veja aqui o que esse sujeito escreveu. Assim, é a linguagem do mais completo pedantismo, assim, sabe? Ele deve se achar o gostosão. E ele solta um bocado de impropérios, insultos. Aí eu fui ver o sujeito, assim, o sujeito é um balofão. Aí eu disse, meu Deus do céu, o cara tem cara de gordinho traquinas, né? De doguinho de biscoito traquinas. Comeu muito biscoito traquinas e ficou inchado. Claro que falar mal da aparência dos outros é uma besteira descomunal, né? Te tira um sarro e tudo. Eu mesmo sou gordinho pra caramba. E hoje mesmo eu estava numa confeitaria portuguesa me entupindo de jesuíta, né? Enfim, mas vamos lá, vamos ver o besterol do gordinho traquinas aqui, vamos ver. Resposta ao Conde Lopo. Por imperativo de consciência, aí por exemplo, por imperativo de consciência, em nome da defesa de Portugal e de seu povo, em nome da... Porra, você é em defesa de Portugal, cara, pô, você é o Afonso Henriques em pessoa, né? Mas vamos lá. A Associação às Quinas responde ao youtuber brasileiro Conde de Lopo, que acusou os portugueses de nutrirem sentimentos racistas em função do seu complexo de inferioridade perante os povos do norte, do centro e norte da Europa. Acusou-nos ainda de sermos berberes cristianizados. Cara, eu acho que você tem um problema muito sério de alfabetização e de interpretação de texto. Eu não disse que todos os portugueses são racistas e complexados. Eu não disse isso. Eu disse apenas que existe um perfil português, um perfil tipicamente português, que hoje está inflando certos partidos de direita e inflando também uma ideologia anti-imigração que assimila um sentimento de ressentimento contra aqueles membros migrantes de países lusófonos, mas que têm uma cor de pele diferente, ou então uma historicidade talvez um pouco mais apartada de Portugal, mas falando a língua portuguesa, tendo aspectos portugueses, etc. E enquanto isso, esses mesmos que adoram demonizar os brasileiros como favelados, as brasileiras como putas, sei lá, os angolanos e moçambicanos como negros, como macacos e etc., esse pessoalzinho nojento, esse mesmo tipo de pessoa tem sim sentimentos de inferioridade em relação à Europa. Então, quer dizer, eles adequam completamente essa noção que nós vemos nos países do norte da Europa, de inclusive movimentos extremistas europeus, anti-imigração, e estão querendo introduzir em Portugal. Foi isso que eu falei. Agora, se você acha que eu falei de todos os portugueses, então acho que você precisa de uma alfabetização. Porque você tem esse problema que é típico dos ideólogos. Projetar aquilo que você quer e ver aquilo que não é. E é isso que eu tiro do seu texto ridículo e pomposo e vazio. Vamos lá. Com relação aos berberes cristianizados, vocês têm sangue berber. Vocês são muito parecidos com pessoas do norte da África. Muito parecidos. Inclusive, em países do norte da Europa, vocês são confundidos com os magrebinos, fisicamente falando. Um árabe pode se passar por um português, tranquilamente. Pode se passar até mesmo por um espanhol, dependendo da região da Espanha. Se ele for de Granada, se ele for de Valência, se ele for de algumas regiões onde, de fato, o mouro teve uma certa prevalência. Isso não tem nada demais.
Qual é o seu problema? Você tem bronquinha de berbere? Eu não tenho nenhuma bronca de raça alguma. Ou de povo algum. Vocês têm. E vocês não conseguem nem mal disfarçar. No seu texto, você é cheio de insinuações racistas. E eu vou provar que você não é diferente do Chega, do Reconquista do 1143, não. Você é apenas fingido, você é apenas pomposo. Você é falso. Falso, postiço. Nada mais do que isso. Vamos lá. Muito antes da Ibéria ser ocupada pelos mouros, o território do futuro Portugal já havia sido cristianizado pelos povos romanos e suevos. Bracara Augusta, futura Braga, era, depois de Compostela, o grande centro da cristandade ibérica, onde professou o grande santo e bispo de Braga, São Martinho de Dume. Tá, tudo bem. A reconquista cristã de boa memória foi sonhada, apoiada e financiada por São Bernardo de Claraval na Ordem de Cluny e a Ordem de Cister. Dom Afonso Henriques foi um líder brioso, amante de Cristo, que dirigiu o processo militar na medida possível com diplomacia, como se verificou durante o cerco de Lisboa, autorizando a existência de judiarias e mourarias. Mas também Afonso Henriques teve uns pecadinhos mortais aí que você não vai falar porque você tem aquela visão romântica, mistificadora de Portugal, né? Como se todos os heróis fossem lindos e maravilhosos e perfeitos. Mas isso aí vai da sua cabeça, né? Vamos lá. Portugal levou o evangelho a todos os cantos do mundo, apresentando Cristo a verdade aos povos, interrompendo a barbárie da Satia indiana, do sacrifício do canibalismo indígena, edificando o império católico e missionário, estabelecendo rotas comerciais e fomentando a cartografia, a náutica, a ciência e as artes. Fomos os primeiros reinos a permitir a autorização ao casamento mesmo. Sim, não estou discordando de nada. Claro que fazendo os apontamentos aqui e alguns acréscimos, tirando aspectos muito pomposos e românticos, eu não discordo de nada disso. Eu não sei porque você entendeu de uma maneira diferente. Porque você não está considerando o que eu estou falando, mas o que você está projetando sobre mim. Mas é aquela história. Falou um ai de Portugal, fazendo uma crítica construtiva a determinados problemas da sociedade portuguesa atual. Não, aí é falar mal de Portugal como um todo. Toda a história portuguesa. Essa é tua lógica, cara. Uma lógica burra. Estúpida. Completamente estúpida. Vamos lá. O povo português orgulhosamente, grosso modo, de sua bela e invejável história. Oh, meu Deus do céu, que chatice, hein? Dos seus heróis, poetas, reis, santos e militares, dos seus símbolos e elementos de identificação, do esplendor das suas serranias, praias, gastronomia. Ai, meu Deus, que saco, hein? Meu Deus do céu. A generalidade do povo português não padece qualquer preconceito com o restante dos povos europeus, sendo alheio esse tipo de preocupações fundadas. Não, realmente, para os europeus vocês não são preconceituosos, não. Vocês são um bando de puxa-saco. Hoje vocês são assim, sabe? Quando chega um inglês, quando chega, sei lá, alguém do norte da Europa, ai, meu Deus do céu. Agora, quando chega um moçambicano, ou um angolano, ou um brasileiro, pode ser branco, com um sotaque diferente, aí vocês se escandalizam. Claro que eu não estou dizendo que são todos, acredito mesmo que não seja nem a maioria, mas pelo menos uma porcentagem significativa de portugueses está fazendo isso sim, discriminando brasileiro, angolano, moçambicano, tentando mudar as leis de imigração, hostilizando essas pessoas e assim sucessivamente. Basicamente isso, tá? Basicamente isso. Portugal orgulha-se de ter seu panteão nacional um homem negro como Eusébio da Silva Ferreira, tá? O jogador, atestando sua natureza imperial defendida por Salazar no Estado Novo, tá? Portugal, como toda a Europa, é vítima dos projetos globalistas de miscigenação e substituição geográfica. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa. É muito fácil você ficar culpando o magrebino, culpando o brasileiro, culpando o africano, tá? Pelo fato de você não pegar uma vagina e reproduzir e fazer filhos. Você é o catoliquinho de internet, o catoliquinho, né, de ostentação pomposa, mas eu tenho quase que certeza que você não tem nenhuma família. Pela sua cara. Você tem mulher, você tem filhos? Quantos filhos você reproduziu em Portugal? Quantos filhos? Aí você está dizendo que a substituição geográfica é culpa de quem? De quem permitiu trabalhadores estrangeiros para sustentar o seu país? Ou a culpa é de vocês, europeus, que pela prosperidade econômica e pela ideologia de antinatalidade que existe na Europa, porque a prosperidade gera diminuição de filhos. Essa que é a questão. A prosperidade capitalista, que você não questiona, evidentemente, a prosperidade liberal, a prosperidade do livre mercado, a prosperidade de vários matizes do bem-estar social é que geram a diminuição de filhos. E esse problema não é um problema europeu, é um problema mundial. Inclusive no Brasil também nós temos esse problema.
Nós estamos já começando a passar a uma situação de que as regiões mais prósperas do Brasil é também a região onde tem menos filhos. Existe algum projeto globalista, meu filho? Existe algum projeto de conspiração para a diminuição de brasileiros? Claro que não. É porque você não conhece a sociologia básica para falar esse monte de merda, de dizer que a culpa agora é a miscigenação. É engraçado, uma hora ele defende a multiculturalidade e a miscigenação. A outra hora não. É o seguinte, o globalismo vai impor a miscigenação. Meu filho, o que você acha que Portugal fez no mundo, se não globalizar a miscigenação também? Quando os portugueses chegaram aqui com as índias, chegaram com as negras, chegaram com as asiáticas e etc, e espalhou o sangue português pelo mundo. Isso é a globalização de quê? De um povo, né? De um povo trepando com outro povo, meu filho. Se existe alguma coisa globalizante, foi o povo português. Até na miscigenação. E você soltando esse montante de merda, dizendo que a culpa dos portugueses não se reproduzirem é de quem? É dos não portugueses, são dos não portugueses. Isso é uma estupidez tremenda. Isso não tem lógica o que você está falando. Sabe por quê? Porque você é aquele catoliquinho da seita. Eu tenho certeza que você, dentro dessa catolicidade muito mequetrefe, muito ornamentada, muito cheia de barroco, muito cheia de perfumaria vazia, eu tenho certeza que você não é simpático aos papas pós-conciliares. Eu tenho certeza que você não é simpático ao Papa Francisco, simpático ao Papa Leão XIV, que fala claramente sobre a sobriedade da questão da migração. De que a migração, ela existe em qualquer lugar do mundo. Milhões de portugueses vieram para o Brasil, nem por isso nós falamos de um genocídio indígena e negro. Quem fala isso, evidentemente, é o movimento negro. Eles quiseram branquear a raça. A raça não branqueou, cara. A raça só se miscigenou mais. Só se miscigenais. Porque o português que se amigou com uma mulher negra, ou um negro que se amigou com uma mulher branca, ele não está pensando em branqueamento, em escurecimento, porque se um branco se casa com uma negra, ou tem relações sexuais com uma negra e tem filhos, ele vai ter filhos escuros e não filhos claros. Então essa tua ideiazinha histérica de uma miscigenação globalista, isso é uma fantasia que só existe na sua cabeça, porque o brasileiro que se casa com uma portuguesa, ele tá cagando por esse conceito de globalismo. O angolano que pega uma portuguesa e mete o pica numa portuguesa e faz filhos mulatos, ele tá cagando para essa ideia de globalismo que você tá inventando. Você precisa inventar um globalismo fantasioso para justificar determinadas práticas discriminatórias para povos que falam a mesma língua que a sua, seu imbecil. Para povos que também têm a mesma origem histórica que a sua, ainda que etnicamente tenham algumas diferenças. Os africanos, sim, são a África Negra. A Angola, Moçambique são a África Negra. Mas ninguém vai negar que a África Negra é também, em alguns aspectos, uma extensão de Portugal. E o grosso dos migrantes, na verdade, são de língua portuguesa. E o que é que vocês estão reclamando? O que é que vocês estão reclamando? Que existe uma miscigenação globalista? Esse cara gravou um vídeo escandalizado porque ele viu uma porrada de estrangeiros numa cidade como Lisboa, que é uma capital de um país. Meu filho, você já ouviu várias capitais de um país? Toda capital de um país é cosmopolita. Todas elas. Ou quase todas elas, a não ser que seja um país muito roceiro, muito isolado, talvez a Coreia do Norte. A Coreia do Norte realmente tem muito mais norte-coreano do que estrangeiros. Agora, se você chegar em Washington DC, se você chegar em Brasília, se você chegar, por exemplo, em Paris, se você chegar na Alemanha, você vai encontrar uma porrada de gente estrangeira. Isso é uma lógica, meu filho. Isso não tem nada a ver com globalismo, seu otário. Isso tem a ver com o fato de que as capitais, por natureza, as capitais mais destacadas são cosmopolitas. E você pode ter certeza de uma coisa, já que você é muito pomposo e fala história portuguesa. Lisboa é cosmopolita desde o século XVI, desde que se tornou o centro do mundo imperial no que diz respeito ao comércio europeu. Lá tinha holandeses, lá tinha franceses, lá tinha italianos, como também negros. 10% da população portuguesa do século XVI era negra, era escrava. Se é que você sabe disso também. Saindo desse teu romantismo pomposo da história do Portugal. Aí essa anta chegou no centro de Lisboa à noite. Aí tinha lá o quê? Uns angolanos, uns moçambicanos, indostânios, como eles chamam, os indostânios, passeando ali. Este aqui não é Portugal! Portugal é para os portugueses! Vá tomar no seu cu, cara. Você é uma anta. Você é uma anta, cara. Você não entende o processo de globalização mesmo. Mas não é globalismo não, meu filho. Portugal foi um país global. Por que você está se escandalizando pelo fato de moçambicanos, angolanos, brasileiros estarem em Lisboa? Ué, você não exalta o Império Português? E esse pessoal é o quê?
é remanescente do Império Português. E aí você tá dizendo que a culpa é do globalismo? Vai dizer que é a culpa dos Bilderberg? Você vai dizer que é a culpa, sei lá, do plano Kalergi, essas bostas todas que você acredita? Você é tão otário esse nível, cara? Você é tão idiota esse nível? Se você for imperial, o que é pensamento imperial? O pensamento imperial implica integrar essas pessoas, assimilá-las. Vocês não querem essa assimilação. Essa que é a verdade. Aí vocês inventam teorias mirabolantes tiradas da bunda ou tiradas da direita conspiratória norte-americana que inventa essas teorias idiotas e vocês consomem como uma pornografia. Sinceramente, era melhor que você consumisse pornografia de verdade, com uma mulher gostosa, do que vendo essas bostas, essas merdas que você acha que são uma conspiração com um paizinho como Portugal. Hoje, Portugal é um país que, no âmbito das nações europeias, é insignificante. É um país que ficou no passado. Isso não desmistifica, evidentemente, e não tira a grandeza histórica de Portugal, como, aliás, eu reconheço perfeitamente a grandeza histórica e tenho uma paixão, uma admiração pela história portuguesa. Até porque também é minha história, idiota. Eu sou brasileiro. O meu país nasceu do teu país, seu animal. E você trata aquilo como se fosse algo alheio a nós. E não é. Será que é preciso explicar aos portugueses que Brasil e Portugal foram praticamente o mesmo país? Eu tenho que explicar pra vocês isso, cara. Olha o nível de mendacidade que vocês já chegaram. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Aí, é vítima de projetos globalistas, miscigenação e substituição demográfica. Não há substituição alguma. Em geral, são descendentes portugueses que voltaram pra terra. Inclusive negros que têm sangue português. Brasileiros que têm sangue português, mas não, os caras querem os portugueses puros, né? Portugueses de raça, como eles chamam, né? Não subsistem dúvidas acerca do crescimento da insegurança, criminalidade e do desfazamento cultural, social, religioso e identitário. Primeiramente, a migração, ela traz aspectos positivos e negativos. Só que a migração tem que ser administrada de uma forma inteligente. Como é que se administra de uma forma inteligente? É você fazendo, evidente, uma seleção de pessoas. Eu não sou contra um país selecionar pessoas que sejam realmente com uma moral ilibada, que sejam com uma boa educação. Eu não sou contra esse tipo de avaliação. A princípio, eu não sou a favor da migração aberta, como, aliás, nenhum país, de fato, aplica isso na prática. Né? Nenhum país aplica isso na prática. Tá? Mas eu sou a favor do que o seguinte, como é a experiência brasileira, aprenda, portuguesinho, tá? Aprenda, o senhor das esquinas, aprenda. O Brasil é um país que recebeu todos os tipos de imigrantes do mundo. Nós temos conflitos sociais por causa da migração? Não, não temos. Os nossos conflitos sociais são outros. São conflitos históricos de mais de 100, 200 anos. Conflitos relacionados à escravidão, conflitos relacionados à desigualdade social, conflitos relacionados à favelização. O que é a favelização? A favelização é o quê? É um DNA que existe nos negros? É isso que você acredita? É um DNA porque você chama a gente de favelado, né? Vocês acham que isso é no DNA. Como, na verdade, favelização. Escuta isso. A favelização é um fenômeno mundial. Você teve favelização nos Estados Unidos. Você teve favelização na Inglaterra no século XIX, com a Revolução Industrial. Vocês, portugueses, nunca tiveram favelização porque vocês saíram do país. Só por isso. Portugal não tinha nada, então foi para o Brasil, foi para a França, foi para Angola, foi para Moçambique, foi para vários lugares do mundo. Portugal não teve o processo de favelização como teve o Brasil, porque os portugueses saíram do país, deixaram o país vazio, literalmente. Né? Não houve essa ocupação territorial num país tão pequeno como Portugal. Eles tiveram que se espalhar para o mundo. Isso é explicação sociológica básica, meu filho, tá? Básica, não essas teoriazinhas vagabundas que você faz na sua seitinha católica, tá? Vamos lá. A Associação dos Skinner não reconhece na pessoa do Conde qualquer autoridade conhecimento de causa por tecer considerações mentirosas, desonestas e ofensivas acerca da nossa pátria e nosso povo. Cara, sinceramente, o que é a Associação às Esquinas em matéria de representatividade para falar em nome do povo português? Vocês devem ter menos representatividade do que o Partido Comunista Português, cara. Olha que o Partido Comunista Português é aqui uma coisa minoritária da minoritária. Mas eu acho que os portugueses comunistas têm mais articulação do que vocês. Vocês são aqueles sujeitos que vivem numa bolha, sabe? Engravatadinhos, sabe? Falando, Portugal antiga. Aí fica tomando chazinho das 5 e falando um bocado de merda sobre estrangeiro. É isso que vocês fazem, tá? Associação às Esquinas. Aí eu respondi para ele assim: o senhor da associação precisa se alfabetizar primeiro. Será um problema mundial essa incapacidade de ver as coisas que não foram faladas ou não foram ditas, projetando
o que não foi dito pelo dito. Primeiro, eu nunca neguei a importância histórica de Portugal na formação do mundo e no Brasil. Segundo, a revolta contra povos nascidos da cultura lusófona, como brasileiros, angolanos, moçambicanos e timorenses, como também indostânios, ou seja, pessoas de Goa, que falam português, até de Macau, que são chineses, enfim, é uma revolta histórica contra o aspecto imperial do legado português e uma importação vulgar e ridícula de facciosismos tribais europeus. Ou seja, mentiroso, palerma, ruim da cabeça e com problemas de interpretação de texto é você. Ou seja, eu estou falando um assunto em particular de Portugal, que está acontecendo em Portugal, e esse idiota faz, né, de um retrato, de um recorte da realidade, que eu falo claramente isso, como se fosse a generalidade do português ou da história portuguesa. Vamos lá, outra besteira. Né? Alfabetizar, pobre animalha. Eu escrevi esse texto de improviso apressadamente. Não, você não entendeu nem o meu texto, nem o segundo texto. Eu não estou dizendo que você tenha erro de português. Eu estou dizendo que você tem um problema de alfabetização de interpretação de texto, tá? Uma coisa é escrever, outra coisa é interpretar texto, tá bom? Você não sabe nem... A dissonância cognitiva é tão grande que você não entende isso. Vamos lá. Os erros que possam estar presentes derivam daí. Não estou nem discutindo o erro de português, estou discutindo a sua incapacidade de interpretar um vídeo, tá? Não tento colocar óbices sobre os olhos das pessoas. Você mentiu, isso é indubitável. Tá, mas qual é a mentira que eu falei? Você não esclareceu a mentira? Você não esclareceu a mentira? Você criou um espantalho sobre mim, dizendo que eu estava afirmando que todos os portugueses são assim assado cozido, são, sei lá, militantes do Chega. Não, o que eu falei é que existe um problema de racismo em Portugal, de discriminação contra estrangeiros em Portugal, principalmente estrangeiros de língua lusófona. É muito interessante você falar da boca para fora que o Império Português era multirracial, que abarcou várias culturas, vários povos, e quando esses povos chegam em Portugal, são os estrangeiros, isso é a conspiração globalista. É isso que você fala, idiota, seu animal. É isso que você fala. E é isso que eu tô criticando. Tá? Vamos lá. Não há qualquer erro de interpretação. Corrija sua alma. Oh, meu Deus do céu, eu vou me confessar para você, tá bom? A sua jactância em viés do seu juízo. Oh, meu Deus do céu, o conselheiro Acácio do século XXI. Aquela pomposidade, assim, do Primo Basílio, sabe? É o bacharelismo português, sabe? Vamos lá. Você reduzir um povo, uma comunidade, a um grupo neopagão europeísta que nada tem a ver com a identidade nacional, monárquica e católica de Portugal. Cara, sabe o que é interessante? É que você fica com esse papinho de identidade católica, nacional e monárquica, mas você repete os mesmos preconceitos do Chega, os mesmos preconceitos do Reconquista. Só faltou me chamar de favelado, tá bom? Só faltou me chamar de favelado. Vamos lá. A privada luxemburguês tem mais dignidade que a tua boca fética. Bom, vocês estão muito familiarizados com privada de luxemburguês, então realmente é a única realidade que o apetece, né? Vamos lá. Ou lhe apetece? Bom. Português é realmente uma língua difícil, mas vamos lá. Responde para ele. Senhor primo das terras distantes do outro lado do Atlântico, chamado Portugal, e para nós, Guiana brasileira. Isso aqui é uma provocação, evidentemente, né? A história da Guiana brasileira. Em nenhum momento depreciei os portugueses ou a história portuguesa. Como brasileiro, sou debitário dela e reconheço a importância da história portuguesa para o Brasil e o mundo. Sua incapacidade de entender o que foi dito no vídeo é muito simples. Você projeta ideias ou conclusões que eu não disse, como aliás, o que denuncia justamente um certo tipo de nacionalismo português que empresta uma ideologia racista importada dos países do norte da Europa, em particular do grupelho 1143 Reconquista e Chega. Sim, grupelhos neopagãos que ganham força entre vocês. Ou seja, não critico a nação portuguesa, mas o raciocínio tortuoso e imbecil de depreciar os brasileiros, angolanos e moçambicanos, como também os indianos de língua lusófona, sabendo que todos eles possuem a mesma identificação de origem portuguesa, seja no sangue, seja no idioma ou na religião. Então atente-se ao que denunciei e não coloque palavras na minha boca. Você tem um problema sério de projetar ideias que eu não disse, possui a incapacidade de entender o que foi dito e confunde-se com seus sentimentos e preconceitos. Em tempo de privada de luxemburgueses, vocês são entendidos. Então atende-se ao fato óbvio de que os portugueses em Luxemburgo não estão melhores do que muitos brasileiros em Portugal. Sossega o periquito, porque a língua portuguesa só tem maior destaque porque 80% dos falantes da sua língua e da minha língua são brasileiros. E se Portugal quiser voltar à sua grandeza histórica, tem que abandonar a pequenez nacionalista e estrita e pensar que Portugal foi grande porque transcendeu fronteiras. Agora volta pro teu cubinho depressivo e chora as pitangas do fado. E aí eu respondi aqui. A sua identidade católica, lá tenho minhas dúvidas, pois a miscigenação nunca foi condenada pela igreja, pois não há grego, judeu, escravo e homem livre, homem e mulher, pois todos somos um em Cristo.
Gálatas, capítulo 3º, versículo 28. Nacionalizar o catolicismo em torno da raça é paganizá-lo, sim! Infelizmente não está aparecendo aqui os outros comentários, mas eu vou ler para vocês o que ele escreveu para mim. Né? O que ele escreveu? Vamos lá. Aí tem esses besteiróis aqui. Ele quer dar uma de... olha só, eu sou historiador pomposo. Eu sou, sei lá, o Joaquim Veríssimo. Eu sou o Antônio... como é que é? Antônio de Oliveira Marques, né? Vamos lá. Aí ele botou aqui: seu normal. Enquanto minoriza o nosso movimento, nós juntamos donativos para ajudar famílias carenciadas do centro do país. Temos gazeta própria, entrevistas, documentários, estudos etnográficos, livros. Cara, vocês são tão relevantes quanto o movimento monárquico brasileiro. E olha que eu conheço o movimento monárquico brasileiro, conheço os príncipes, conheci o finado Dom Luiz de Orleans e Bragança, como também Dom Bertânia de Orleans e Bragança. E no meu entender, um homem muito respeitável, eu gosto muito dele como pessoa, apesar de que também cometeu alguns equívocos, mas quem não comete equívocos nesse mundo, né? Mas ele tem realmente um posicionamento muito sério sobre muitas coisas, né? Muitas coisas, entendeu? Muitas coisas, tá? Mas eles são minoritários. Como esse teu movimentozinho? Qual é a relevância do teu movimento? Qual é o partido político que você tem? Qual é a influência fora das tuas gazetinhas, das tuas revistinhas, do tipo, Portugal é linda, maravilhosa, viva o Duque de Bragança, esse tipo de coisa? Qual é a relevância? A relevância de um peido. Perto do Chega, vocês não são nada. Perto do 1143, um grupelho neofascista com 1143, ou então aquele bosta daquela Reconquista, que outra porcaria, vocês são insignificantes. Isso se vocês não apoiam essa bosta aí, né? Vamos lá. Não precisamos da aprovação de um jagunço cujo semblante... Peraí. Não precisamos da aprovação de um jagunço cujo semblante dantesco faria corar qualquer conto de Edgar Allan Poe. Meu amigo, você já se olhou no espelho? Já que você falou da minha imagem de jagunço, já dizia o senhor Euclides da Cunha, que escreveu aquele livro Os Sertões, que o nordestino é acima de tudo um forte. E quem enfrentou 3 batalhões do exército brasileiro em Canudos realmente tem mais bola do que muitos portugueses da atualidade, inclusive você. Isso eu me pergunto se no âmbito da sua gordura, que não é pouca, se você realmente tem capacidade de ver as suas bolas. Eu diria que muitos dos sentidos de honra do Nordeste, até mesmo os mais violentos, eles são genuinamente medievais e portugueses. Se existe uma coisa muito ibérica, é o Nordeste. Mas ibérica tradicional não é esse almofadinha francesado como você é, essa coisa de usar gravatinha, essas frescuras francesas que você copia, sabe? Como a monarquia liberal decadente depois, sei lá, da tomada de Dom Pedro IV. É isso que você é, no fundo. É isso que você é. Tá? A cultura monárquica de Portugal é a mesma coisa do Brasil. É um bando de almofadinha, tudo gravatado, tudo. Contato com o povo neca, zero. Neca de pitiririba, como a gente fala aqui. Então não venha falar mal de jagunço, porque um jagunço ainda é mais macho e um jagunço ainda é mais homem do que você, tá, o gordão? Tá, o gordão do biscoito traquinas, tá bom? Já que vocês falaram do jagunço, eu posso falar o gordão do biscoito traquinas. Vamos lá. Depois, e reforçando um dos pontos elencados... Ai, meu Deus do céu. Olha, eu conheci uma revista monárquica chamada Herdeiros do Porvir. É o mesmo tipo de linguagem, assim, a linguagem rococó, sabe? Linguagem do conselheiro Acácio, assim, falando frases elaboradas que não quer dizer coisa nenhuma. E olha que eu tenho um grande respeito pelos amigos monárquicos, tá? Mas vamos lá. Depois, reforçando um dos pontos elencados, a associação reconhece e enaltece a multirracialidade do Império Português à guisa do que Marcelo Caetano falou, do Mínio ao Timor. Engraçado, você exalta a multirracialidade, mas em compensação você fala do jagunço como se fosse algo pejorativo. Essa jagunçada, há pelo menos 3, 4 séculos atrás, meu amigo, meteu bala nos holandeses. Você não é macho para meter bala em holandês, né? Mas nós somos. Nós criamos o Brasil. É interessante que em português gosta de falar que criou o Brasil. Eu costumo dizer assim, vocês ficaram em Portugal. Os meus ancestrais criaram o Brasil, não os seus. Então fica aí na tua. Os caras ficam doidos quando eu falo isso. Sim. Os meus antepassados estão no Brasil pelo menos até desde o século XVII. E eu tenho um antepassado que veio no final do século XIX, tá? E mesmo assim, claro, mesclado com os indígenas, com os negros e fazendo aquela gororoba que é tipicamente brasileira, que não vejo problema algum, né? Quem vê é idiota, né? Vamos lá. Ogre de Soteque Tupi Guarani. Veja, uma hora ele exalta a multirracialidade, depois outra hora ele deprecia por critério de raça.
Meu amigo, se eu tivesse um sotaque tupi-guarani, se eu falasse tupi-guarani mesmo, tá? Se eu falasse lá o geral, o nhingatu, isso muda a nossa discussão. É a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, que você é o gordo do biscoito traquinas. Isso não muda nada. Isso é só uma ofensa, é só uma provocação. Provocação idiota. Provocação que revela que você é um idiota. E que esse ufanismo todo que você fala do Império Português é da boca para fora. Porque você não considera nem mesmo quem participou do Império e quem criou o Império Português. Eu digo para você, meu filho, quem criou o Império Português foi o meu ancestral. O meu ancestral ocupou o território do Brasil. O meu antepassado, de fato, é que se amalgamou com os povos da terra e fez uma nova nação, através do Império Português. Então, eu posso falar do Império Português. Você não, você é uma mofadinha, você é apenas um sujeito aí que se entupiu de comida e tá, ó, um balofo, tá? Um balofão. Já que você pode falar de jagunço, eu posso falar mal da tua gordura, pô. É idiota mesmo, cara. Com certeza é idiota. Imagina, eu também que sou magro pra caralho, eu sou magrinho. Hoje mesmo, eu me entupi de jesuíta e de pastel de nata. Eu estava numa doceria portuguesa hoje mesmo. Hoje mesmo eu tava me entupindo de doce. E eu sou um puta pré-diabético ainda. Porque foi com essas. Né? Mas a gente tem que aproveitar os prazeres da vida também, né? Também não ser muito radical. Porque eu praticamente não janto. Eu tomo um café da manhã muito frugal, aí só aproveito no almoço para dar meus abusos alimentares. Mas só isso. Aí tomo um glifagem e resolve o problema, né? Seja o que for, vamos lá. Ai, deixa eu ver aqui. Tu, ogre de sotaque tupi-guarani, né? É, meu filho, como se o tupi-guarani, como se o indígena fosse algo desprezível, né? Como se fosse assim, uma coisa assim, ó. E detalhe, o meu sotaque, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o que é sotaque mesmo da língua portuguesa. O meu sotaque é muito próximo do português. A diferença é que eu não como palavras como você. Porque Belém é uma das cidades mais portuguesas e também mais indígenas do Brasil. Nós temos esse contraste, porque o meu sotaque é um sotaque muito chiado que não seria reconhecido, por exemplo, por um paulista ou por um sulista. Né? Por um sulista paulista. Só que a minha entonação é uma entonação mais cantada, mais agradável, não é aquela de português que come palavra, né? Que come palavra. E mesmo assim, já falando mal do português do Brasil, deixa eu te contar uma outra coisa. Antes da globalização, aqui sim, uma globalização destrutiva da Rede Globo, que colocou o carioquês, e eu digo o pior carioquês, porque o carioquês dos anos 50 também era um português bonito, e era um português lusitanizado, tá? O Brasil tem traços linguísticos do português que são muito anteriores à sua forma de falar português. São traços ainda do século XVI. Existem regiões do Brasil em que a forma de falar português é uma forma até um tanto arcaica. Isso tem estudos, tá? Pode pesquisar, tá, meu filho? Pode pesquisar. Então não me venha me ensinar lusitanidade, essas porra toda com esse papo furado aí. Não é porque você nasceu em Portugal que você é alguma coisa, tá? Não me venha falar de história portuguesa que você vai apanhar, tá bom, meu filho? Tá? Vamos lá ver aqui. Aqui, ó. Tu, com sotaque tupi-guarani, confunde miscigenação com substituição geográfica que se verifica em toda a Europa. Eu não sei o que é a substituição geográfica do português, porque boa parte dos brasileiros que estão em Portugal, quase 1 milhão de pessoas, né? São 400 mil registrados, existem talvez outros 400 mil que são não registrados, estão numa situação irregular, tá? Eu pergunto, eles são menos portugueses? Eles falam a tua língua, tu entendes, né? Se eu te mandar tomar no cu, por exemplo, você entende muito bem que eu te mandei tomar no cu, não é isso? Então você sabe qual é a minha língua. Ainda que vocês digam que o português do Brasil não é língua portuguesa. Tamanha estupidez que vocês já chegaram. Mas você entende a minha língua, não? Os africanos, que ainda que têm uma aparência negra, tem muitos que são descendentes de portugueses. E eles são mesmo portugueses? Eles estão substituindo geograficamente você? Não. Não estão substituindo ninguém. Na verdade, essa substituição geográfica se dá pela prosperidade europeia. A prosperidade europeia reduziu o número de filhos. E você tem ainda um pacote de ideologia antinatalidade, da ideia da racionalização econômica, que também racionaliza o número de filhos. A culpa é de vocês. Você tem filhos, meu filho? Você não tem cara de ter filhos. Você não tem cara de ter nem mesmo uma família, nem mesmo uma mulher constituída. Você tem? Você quer resolver o mesmo problema de Portugal? Meta 6 filhos na sua mulher. Pronto. Mas só que o problema é que provavelmente o salário que Portugal paga não vai sustentar toda essa filharada. Então a Europa tem que pensar numa possibilidade de gerar filhos também. Então não tem nada de substituição populacional. Isso é besteira. Isso é lenda. Isso é bobagem. Os imigrantes estão quebrando o galho de vocês.
E se vocês forem minimamente inteligentes, já que você se diz católico, que tal você evangelizar essas pessoas? Você não falou aí que Portugal evangelizou o mundo? Você não consegue evangelizar o seu quintal, meu filho. Você não consegue evangelizar um indiano. Você não consegue evangelizar um muçulmano. Você não consegue evangelizar um brasileiro, que hoje em dia tudo deu pentecostal. Eu faço a minha parte aqui no Brasil. Eu sou um apologeta católico. Péssimo católico, viu? Péssimo. Católico que reza muito mal, católico que se confessa muito mal, mas acima de tudo católico. Defenda a verdade. Mesmo sendo o pior filho da puta do universo. E você? Você acha que com essa pompazinha vazia de Império Português, você acha que converte alguém? Você já converteu? Claro que nós não convertemos. Quem converte é a graça divina. Nós somos apenas instrumentos de Nosso Senhor. Instrumentos de Deus. Cada cristão é um instrumento. Mas quem você evangelizou em Portugal? Quem você evangelizou entre os brasileiros? Quem você evangelizou entre os angolanos? Entre os moçambicanos? Você não evangelizou ninguém, cara. Isso é só papo furado. É só conversa mole. É só fanfarroneria, né? Como já, acho que é o castelhano que fala assim. Vamos lá. Aí aqui. Confundimos achando que verifique toda a Europa. Conversa mole. Em Portugal estamos habituados à ordem e tranquilidade. Não somos como o vosso país manchado de sangue e criminalidade. Não é interessante que esse sujeito, uma hora, diz que os portugueses criaram uma cultura multirracial e depois ele joga um bocado de epíteto racista? Tá? Epíteto racista? Tá, filho, você acha que o sangue e a criminalidade dos brasileiros é o quê? É um problema de DNA? É DNA da onde? De Portugal? É da África? Dos índios? Nós somos, na verdade, bárbaros indígenas que comemos carne humana? É isso que você acredita, seu animal, seu burro? Seu idiota? A crise brasileira com a violência e o caos urbano tem a ver com o processo do crescimento econômico. Isso é impressionante, né? Porque muita gente poderia dizer que é aumento da pobreza. Não! Nós passamos muito radicalmente dos anos 60 de um país agrário para um país urbano. Só que essa transferência dessa população rural para a população urbana não teve um planejamento estrutural das cidades para receber essas pessoas. E você tem o fenômeno da favelização, um fenômeno do caos. É isso que aconteceu. E esse fenômeno, apesar de, por exemplo, numa favela, você tem qualidade de vida, digamos assim, de melhores salários, por exemplo, em relação ao meio rural. Isso é tão evidente, por exemplo, quando os portugueses saem de Portugal, porque Portugal é um país rural. Então eles vão procurar justamente os centros urbanos para trabalhar e ganhar melhores salários, seja em Luxemburgo, seja na França, seja na Alemanha, etc. Nós não tivemos esse luxo de ir para um outro país. Ou pelo menos estamos fazendo isso agora. Estamos fazendo isso em Portugal, nós estamos fazendo isso nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. O mesmo fenômeno do português, seu animal. A diferença é que vocês não favelizaram porque vocês sempre saíram. Vocês sempre saíram. Essa é a diferença. Aí você acha que, afirmando, os brasileiros são violentos, as brasileiras são putas, né? Os brasileiros são barulhentos, os brasileiros são isso e aquilo. Essa é a sua defesa de Portugal para nós? Essa é a sua defesa de Portugal? E depois você fica putinho porque eu denuncio, de fato, o racismo que há no seu discurso? Você acha mesmo que você me diminui, cara? Você acha que você me diminui com esse discurso idiota? Com esse discurso imbecil? Eu tô provando publicamente que você é um imbecil. Eu tô provando que você é um idiota. Que você é uma anta. Isso aqui, cara, é um desconhecimento cabal da sociologia básica. Eu sei que você não deve ler sociologia porque você acha que isso é coisa de comunista. Mas eu leio. E posso dizer, sua argumentação é de uma asneira monumental. Asneira. Porque eu posso dizer, eu conheço a favela. E eu digo, tem muita gente da favela muito mais decente do que você. Muita gente da favela que não destrataria pessoas pobres, pessoas desvalidas. Até porque elas são sofridas também. Portugal é um país sofrido também, cara. Você acha que Portugal também não sofreu discriminação no norte da Europa? Você acha que os franceses não discriminavam os portugueses? Você acha que os alemães não fizeram a mesma coisa? O mesmo comentário? Eu tenho comentários de franceses dizendo que vocês são um povo atrasado, que vocês são um povo inferior, que vocês são um povo ralé, que vocês são como os ciganozinhos da vida. É o mesmo tipo de discurso, esse mesmo discurso que você reproduz. Ah, porque favelado. Só faltou falar que somos favelados, né? Somos favelados. Porque a criminalidade brasileira é um conceito recente. É um conceito dos anos 70, 80 para cá, quando houve o processo de quê?
o processo da urbanização desenfreada e o processo da industrialização brasileira. Isso é uma coisa muito óbvia. Mas é muito fácil você culpar, sabe o que é a genética dos brasileiros. É muito fácil você culpar a índole natural dos brasileiros. E não se apegar que muitas de certas condutas sociais, elas também são respostas a certas mudanças estruturais sociais. Então, para você, é muito mais fácil dizer o brasileiro é mau por natureza. Se há 300 anos atrás os europeus acreditavam que somos os bons selvagens, agora você pode dizer o contrário, nós somos os maus selvagens. Nós somos, sabe o quê? Em cada brasileiro tem um DNA do PCC e um DNA do Comando Vermelho. É essa a sua lógica. Eu nem preciso dizer que você é um imbecil. Nem preciso dizer isso, né? Vamos lá. Aí, assim, por consequência, rejeitamos o descontrole das fronteiras e a invasão islâmica. Essa coisa da invasão islâmica é a coisa mais lendária de baboseira que você possa imaginar. Isso porque em Moçambique tem islâmicos, né? A Guiné-Bissau também tem islâmicos. A Índia tem islâmicos. E provavelmente alguns falando português. Mas veja que esse homem da multirracialidade é o que destila preconceitos dignos de 1143 e de Chega. Ou preconceitos de Reconquista, de Gazu, de Afonso Gonçalves, de todos esses bostas aí, todas essas merdas. Vamos rir. Vamos ver. E no momento me referi aos países pertencentes ao PALOP, seu ogre patético, sua gosma bípede. Gosma? Você já percebeu sua barriga, cara? Você tá parecendo aquele sujeito que fala do um português sem pescoço que quer cortar a cabeça de brasileiro. Ai, meu Deus. Engraçado, você já me chamou de jagunço, de índio tupi-guarani e, sei lá, de que meu país é violento, meu país é pobre, meu país é miserável, meu país não tem segurança. E detalhe, só faltou me chamar de favelado, hein? Da próxima vez você me chama de favelado, tá? Eu vou colocar aqui na listazinha. Favelado. Depois me chama de preto, tá? Depois me chama de preto, me chama de pardo, me chama de indígena. Você pode ter certeza que nada me ofende. Nada me ofende porque ser favelado não é em si um problema. Problema é ser um filho da puta racista. Isso pra mim é problema. Problema é você ficar humilhando gente pobre. Isso não é católico, cara. Humilhar pessoas pobres é a coisa mais anticatólica que existe. Isso mostra que você é um covarde. Vá humilhar, sabe quem? A elite portuguesa. Vá brigar com ela. Tá? Vá brigar com ela. Vá brigar com os grandes banqueiros. Vá brigar realmente com a grande mídia. Aí eu digo que você é um macho, cara. Agora ficar brigando com quem? Com pobre? Brigando com gente que tá trabalhando na construção civil em Portugal, todo fudido, pagando, sei lá, um aluguel mais fudido ainda e sobrando pouquíssimo, uma merreca no final do mês, recebendo talvez um dos piores salários da Europa. Aí é fácil você humilhar, né? Seu covarde. Você é um covarde, rapaz. Você é um espiritualmente covarde. Eu não considero você católico. Você é apenas simplesmente um pagãozinho com um verniz católico. E na verdade você transformar a nossa religião num vernizinho nacionalista. É isso que você faz. Vamos lá. Nós não identificamos nem como Chega, nem como Reconquista. Não. É só a retórica, né? A retórica anti-imigração, a retórica anti-Brasil, favela, violência, não sei o que, vamos trazer a pobreza, vamos trazer a miséria, né? Nós vamos trazer os genes contaminados de negros e indígenas. Só isso. Não. Você não é simpático, não, né? Imagina o que você vota nas eleições de Portugal. Vamos lá. Por defender deve ser liberal. Claro, né? Claro. Como se o nacionalismo português que ele professa não fosse um subproduto da Revolução do Porto. Mas tudo bem, vamos lá. Outro por ser uma negação da herança imperial portuguesa. Interessante, porque um imperial que chama os seus súditos imperiais de favelados, de violentos, de miseráveis, de ogre, de tupi-guarani, de indígena, como achando que está depreciando, jagunço, né? O jagunço, né? Eu não entendo essa tua retórica, cara. É uma retórica esquizofrênica, para dizer o mínimo, não? É uma retórica de Chega, de 1143 e de Reconquista. É a mesma retórica. A diferença é que você dá uma perfumaria católica. E vamos saber se você é católico mesmo? Você tem certeza que você é católico? Ou você é uma seita que se diz católica? Uma seita nacionalista qualquer? Aliás, a gente percebe, inclusive no catolicismo tradicionalista, esse aspecto de gueto, né? Esse aspecto de gueto. Vamos lá. Aí, olha aqui.
Não tenho culpa de seres uma amostra de intelectual e jumento desonesto. A tua fronha repugnante é um doesto. Ai, meu Deus do céu. Cara, sinceramente, já que você entende meu português do Brasil, esse português bastardo, segundo as suas lógicas, né? Esse favelado que você fala, né? Esse homem aqui que tem um DNA do PCC e o DNA do Comando Vermelho, tá? Esse sujeito que deve ter algum sangue infecto de negro e índio, deve ter um nariz de batatão, deve ter os olhos puxados de índio e a pele branca deve ser só um acidente. Talvez eu tenha, sei lá, mais gene indígena e negro do que europeu e o gene europeu por acidente. Deixa eu falar uma coisa assim num linguajar bem português do Brasil e português de Portugal. Vai tomar no seu cu. É só isso. Vai tomar no seu cu. É só isso. Você acha que isso aqui me ofende? Ô gorducho. Gorducho da Associação do Biscoito Traquinas. Associação do chazinho das velhinhas portuguesas que mal reproduzem. Aí quando as portuguesas não fodem e os portugueses não fodem, a culpa é do estrangeiro que ocupa o lugar de vocês porque vocês não produzem mais filhos. E isso porque boa parte desses brasileiros é tudo de ascendência portuguesa. Tudo bem, tem uma cultura diferenciada, uma cultura um tanto barulhenta. Eu reconheço os defeitos dos brasileiros. Reconheço perfeitamente. Mas, se você não casou e não teve filhos, deve ser por duas coisas. Ou porque você é um cara muito feio e nenhuma portuguesa se encantou com você. Ou então, meu filho, sabe? Eu acho que você precisa realmente pegar uma mulher, gostar de uma mulher e fazer filhos numa mulher. Coisa que certamente você não faz, porque você é um pimbudo, um bobalhão, tá? E que precisa crescer e aparecer para ensinar a ser macho um cara que vos fala aqui que é muito mais macho do que você. Tá bom? Então, meus amigos, um grande abraço.